Superman 2. Fala galera que acompanha a Musical Filmes, eu sou o Bruno. E eu sou o Ulisses. E hoje então a gente está retomando o nosso rumo, né? Como eu sempre falo, tem que ter equilíbrio. A gente falou durante um tempo sobre filmes ruins, decepcionantes. Agora a gente vai voltar para uns filmes considerados bons. E como a gente iniciou o nosso papo lá atrás falando sobre Superman 1 de 1978, né? 78. Nós vamos voltar agora com Superman 2, A Aventura Continua, como foi colocado o título aqui no Brasil. Novamente, né? Um filme de 1980, Superman 2. Ulisses, o que você acha desse filme? E a gente vai falando do elenco, das mudanças que tiveram durante o bate-papo aqui. Bom, Superman 2 é 80, né? Exatamente o ano que eu nasci. Então o filme tem 41 anos, ou de 40 a 41. Ele veio logo, né, no embalo do primeiro, e inclusive não era comum fazer filmes com continuações, né? Principalmente desse... o que eu acho que é até positivo, né? Porque Isso. você fecha o filme e se for bom você continua, se não, não. Agora hoje em dia as coisas estão acontecendo que o cara já faz um filme pensando em trilogia, quadrilogia. E o Richard Donner foi responsável pelo Superman 1, né? Certo. O roteiro foi dele, a produção foi dele. Ele criou uma mitologia em cima do personagem a qual não existia nos quadrinhos, que é... Como se fosse uma espécie de Jesus. O Messias, né, dos quadrinhos tem muita alusão a Jesus, né? Aquela nave em formato de estrela, o pai na terra morre, fica só ele e a mãe, ele se sacrifica para salvar a terra, essas coisas todas, né? E no primeiro nós tínhamos o Zod, a Ursa e o Nono. Isso, né? aparece no começo do filme, que eles são julgados pelos seus crimes, né? Sentenciados à Zona Fantasma. E morre a história aí no primeiro filme. Ok. No segundo... E já é o Terrence Stamp. o mesmo elenco, não trocou ninguém. E no segundo começa com o Superman evitando uma catástrofe, um ataque terrorista feito pelo tio do Harry Potter. A Torre Eiffel. E aí ele pega ele joga bomba de hidrogênio e joga pro espaço. Esse Superman do Superman 1 e 2, assim, esse do Reeve, uma coisa que, assim, ao mesmo tempo que é meio estranho, mas é legal que tudo ele joga pro sol. O sol quebra, resolve, acabou. É o lixo dele. Já vamos destruir tudo lá no sol. Aí explode, e aí a explosão faz com que eles fujam. Abre, né? Explode a Zona Fantasma e eles vão parar na Lua. Pega os astronautas, começam a conversar, ele começa a ouvir a transmissão de Houston. Aí ele acha que o planeta chama Houston. Quando eu era criança, eu falei, esse filme é o ano que eu nasci, então eu assisti ele criança, as reprises, né? Eu ficava vendo o General Zod, cidadãos do planeta Houston. Eu não entendia o que ele estava falando. Depois de muito tempo você entende. Ele pegou a informação errada. Sim. Ok. Aí temos também o arco do Lex Luthor, né? Que me perdoe, não sei se você concorda, meio que colocado ali porque ele fez o primeiro, porque não teria necessidade dele. Não teria, mas o Luthor, ele Gene acabou... Hackman, né? O Gene Hackman, novamente, ele acabou se tornando, assim... Ele trouxe, né, bastante verba para o filme, porque ele é conhecido no primeiro, né? E o segundo, eles trouxeram todo mundo de volta, todos, né, voltaram Perry White, Jim Todo Olsen, mundo. Isso é muito legal. Mas os três. Menos o Marlon Brando. Menos o Marlon Brando, verdade. O Marlon Brando já não... Na realidade, a gente é apresentado a uma atriz chamada Susan York, que faz a Lara. De repente, todo o bate-papo do Kal-El, do Superman na Fortaleza da Solidão, é com a mãe dele. Assim, e isso ajudou no cânone do personagem. Sim. Porque antigamente só era o Jor-El que falava com o Kal-El, e agora colocaram a Lara também. E ela ficou importante nos quadrinhos também por causa desse filme. Né? Mas foi o único que não voltou, foi o Marlon Brando. O Marlon Brando só fez tinha sérios problemas. Exatamente. E aí, beleza, a gente tem esse arco da história que o resumo é o seguinte: o Superman, a aventura continua, já está na Terra, teve a origem, então ele já está o herói da Terra, ele não é só o herói da América. Sim. Ele salvou o mundo, né? Tanto que foi lá salvar a Torre Lois, Eiffel, né? A Torre Eiffel, mas a Lois estava lá. E com isso ele acaba fazendo várias missões por aí. Os três kryptonianos sentenciados, na verdade eles vêm para dominar mesmo. Eles perceberam que tinham poderes por causa da radiação do nosso Sol. Mesma coisa acontece com o Superman. E na Terra, alguém fala para eles que tem um que pode vencê-los. Então eles não sabiam que o Kal-El estava aqui. Uhum. Aí depois que eles descobriram que o Kal-El estava aqui... Só que aí entra na questão
do Superman, que aí é uma coisa que particularmente eu não curto muito, que é a questão do caso do amor, né, do Superman com a Lois, que aí a Lois começa a desconfiar que ele é o Superman, né, o Clark Kent é o Superman, que é aquela coisa que a gente volta lá atrás, lá quando a gente falou do primeiro filme, que o disfarce ser apenas um óculos e o cabelo diferente, todo mundo falava assim, não é possível que ela não percebe que é o mesmo cara, não é possível que ela não percebe. E aí você falou que os caras não têm essa noção que o Superman tem um alter ego e tal. E aí tem uma cena que é em Niagara Falls, né, na Cataratas do Niágara, que o Superman salva um garoto e ela percebe que quando ele salva o garoto, o Clark que estava ao lado dela não está mais. Vem a famosa frase, você nunca vê Clark Kent e Superman juntos na mesma cena. E aí ela se joga ali, né, na água para forçar ele, e aí ele salva ela sem como Clark. E aí tem aquela cena, pô, eu achei que você era o Superman, toda revoltadinha assim. Então, mas aí tem um porém, o porquê dele ter feito isso. Ah, tá, então... porque como eu já fui falado antes, a personalidade, o ego do Superman é o Clark Kent. Sim. Ele se olha no espelho, ele não fala bom dia Superman, ele fala bom dia Clark Kent. É quem ele é. O Clark Kent se apaixonou pela Lois, não o Superman. E a Lois se apaixonou pelo Superman, não pelo Clark. Então ele fez isso para que ela valorizasse o Clark Kent. Até entendi. Só que aí depois, a cena seguinte, quando ela descobre, eu acho meio estranho, porque ele tropeça e cai com a mão no fogo, assim, e aí ela, ai meu Deus do céu, e a mão dele não queimou. Porque tal. E aí ele se revela o Superman. Porque ele tem que estar sempre calculando o movimento para não machucar ninguém. E nessa, ele se machuca, ele tropeça, ele cai, entendeu? Então isso realmente é do personagem, ele está sendo ele mesmo, ele está solto no mundo. Então ele realmente tropeçou, foi um descuido mesmo. Ele poderia ter desviado voando, mas assim, quando ele está de Clark, ele se permite vivenciar a parte humana dele, que é o que permite que ele seja uma pessoa boa. Bom, aí o que tem? A gente tem seguindo na história lá, eles vão pra Fortaleza de Solidão, né? Que é o Luthor leva eles até a Fortaleza de Solidão. Não, tô falando o Clark com a Lois. Ah, perdão. O Clark com a Lois. Aí eles vão lá pra Fortaleza de Solidão e ele, pra ficar com ela, ele abre mão dos poderes. Porque assim, parece que não existe mais nenhuma grande ameaça, né? Ele entende. Ela fala assim, você vai perder pra sempre. Mas não é pra sempre, é só até quando a gente precisar de novo. Aí eles inventaram uma coisa... Existe um pouco de falha na história. Eles inventaram uma câmara dentro da fortaleza, da qual irradia ele de raios vermelhos, né? Do sol vermelho de Krypton, o qual neutraliza ele e fica com um corpo normal. Aí ele passa a noite com a Lois lá na sala. Acho engraçado que eles nunca levam o fato que é no Ártico e nem ela e nem ele ficam congelados. Acho que a Fortaleza de Solidão deve ter um climatizador. E aí ele vai pro bar lá, toma uma pancada. Aí entra a coisa que eu sempre odeio nos filmes. O Superman perde os poderes, ele vira um bobão. E vira uma donzelinha em perigo, porque eu já li histórias, eu tenho, do Superman sem poderes. Ele é um homem forte e normal. Até ele ficar totalmente debilitado, sei lá, por causa da criptonita, ou sei lá o que, vai um cansaço aí. Não, o cara tem 1,90m, 100 quilos, forte. Ele perde o poder do Superman, parece que ele tem 30 quilos. Aí beleza. E aí ele vê na TV que tem esses seres que chegaram na cidade lá e destruíram a cidade, que querem confrontar o cara que pode vencê-lo. E aí que eu falo, né? Aí a gente precisa que o Superman tenha poderes de novo. Aí ele volta pra Fortaleza e volta a ser Superman. Então, mas aí também tem um porquê ele ter feito isso. Esse período dele sem poderes, que ele virou um homem comum, tem um porquê isso aí. É pra ele poder se deitar com a Lois. Sim. É pra isso, porque todo mundo sempre teorizava, o Superman é muito forte, e se eles se relacionarem, ele pode matar ela, ou sei lá o que. Então, nesse período, eles foram duas pessoas comuns. Depois ele volta a ser o Superman. E depois eu volto nessa parte aí. Tem uma continuação dessa parte. Sim. Tá? Aí beleza. E aí você tem a briga do... Que eu acho uma coisa que é meio que estranha, né? Que eu não sei se você concorda. Porque aí... o filme inicia mesmo a história aí. Né? Tipo, ele perdeu os poderes, ele virou um cara comum, aparece uma ameaça, ele volta a ser Superman e vai batalhar contra o cara. Por isso que inserem o Lex Luthor
meio que, tem o Lex Luthor. Aí o Lex Luthor assim, ele aproveita, foge, né? Ele aproveita. E vai até lá o Ártico de balão. Ele e o Otis, né, que é o Nelly Beer, de novo, eles fazem um holograma na cadeia. Uma coisa que eu acho mais curiosa, apesar desse filme ser considerado bom, e eu gosto também, ele tem essas perolazinhas. Onde que o Lex Luthor arruma um holograma em 1980? Né? Ele viu Star Wars e falou, isso. Nem que Star Wars é tão bom. Ele ligou pro George Lucas, escuta, dá pra você trazer o holograma aqui. Aí ele faz o holograma, depois ele vai com a moça, deixa, né? Ele meio que deixa o cara, que na fuga o cara cai. E ele vai pro Ártico de balão. Você fala, mano, o cara tá preso em Metrópolis. Onde que é Metrópolis? Metrópolis e Gotham City não existem. Não existem, mas seriam como se fossem alusões de Nova York. Próximas ilhas ali. Então é costa leste norte. Então ele vai de balão, porque não, vamos até lá. Aí ele chega lá e encontra o holograma da Lara, né? Tanto é que fica repetindo a mesma frase pra ele conversando com ela, tentando ir. Que eu acho estranho também como é que a Fortaleza não percebe que não é o Kal-El ali. O vírus, né? Não percebeu o vírus. Então aí beleza. Aí você tem essa questão do Superman lutando contra 3 seres que são no mesmo patamar de força. E aí acontece que é uma coisa que criticaram muito o Zack Snyder no Homem de Aço. Nesse filme não tinha orçamento para fazer isso, que assim, são 2 seres do mesmo nível que eles vão lutar. E não tem muito até a morte, porque os 2 não tem como se matar. Eles são igualmente fortes. Sim. Então eles destroem em volta. Isso, que é o que criou também uma mitologia dos quadrinhos, que inclusive também gerou o roteiro do Guerra Civil, né, da Marvel. Sim, isso sim. Isso é legal. Que é 2 deuses massacrando os mortais por causa de suas batalhas eternas, né? Então essa cena do Superman versus o Zod na cidade, 3, né? destruindo tudo, mas mais o Zod mesmo, né? Sim, é que o orçamento não parece tão destrutivo, porque o orçamento não permite. Agora no Homem de Aço você percebe o que o cara causou. Então, mas pra hoje, mas em 80 foi revolucionário os efeitos, né? Caminhão explodindo, o vento soprando, as pessoas saindo voando. Então, na época, isso foi muito, né? Então, e aí você tem a luta deles, chega até a Fortaleza da Solidão, que aí, agora eu não lembro direito, o Lex tá lá e o Lex faz um acordo. O Lex, ele fica o tempo todo tentando, porque assim, o Zod, ele tenta se tornar o alto chanceler da Terra, né? E aí convencem ele de que existe um que pode vencê-lo, que aí descobre que é o Kal-El, filho de Jor-El. Esse embate, e na cidade eles descobrem o ponto fraco do Superman, que é as pessoas. O Superman, ele não vai até o fim numa batalha porque ele vai salvando as pessoas no caminho, e eles vão massacrando as pessoas no caminho. Então ele percebeu que isso não teria fim e ele abandona a luta, ele vai embora. Porque aí eles falam, volta aqui seu covarde. Aí eles, nossa, o filho de Jor-El é um covarde. Aí as pessoas, Superman, não nos abandone. Mas na realidade ele está salvando as pessoas nesse ato de covardia, porque ele para de lutar e foge para que as pessoas parem de ser punidas, né, pela ira do Zod. E aí o Luthor aparece, é o momento da falsa queda do Superman. O Luthor aparece e fala, agora é minha vez, deixa eu mostrar para que eu sirvo, porque esse cara quer dominar tudo, eu quero uma parte. Porque no primeiro filme o Luthor ia dominar tudo e o Otis queria uma parte. Nesse filme, o Zod é o Luthor e o Luthor é o Otis. Passa a ser, eu vou te ajudar. Vou te ajudar, porque ele também quer uma casquinha do planeta, das coisas, né? E o Zod o tempo todo ameaçando ele, não, vou te matar, você não serve pra nada. Então ele fala, mas você vai matar o único cara que conhece o endereço do Superman? Porque ele sabe que a luz esteve lá, então eles meio que obrigam, aí vai todo mundo atrás dele. E aí tem uma coisa, né, que aí o Superman, você falou, né, que é tipo uma alusão também do escoteiro, né? Isso. E nesse filme ele quebra um pouco isso, né? Porque ele mente, né? Porque assim, ele falou na primeira entrevista pra Lois que ele não mentia. Só que como ele tava... isso aconteceu nos quadrinhos também. Como ele percebeu que era uma situação fora da normalidade, e ele estava lidando com situações extremas. Porque assim, uma coisa que eu percebi na maioria das histórias de ficção, que entre iguais superpoderosos, eles têm um conflito diferente de quando é com aqueles que têm menos poder. Então, o Superman é tido para as pessoas como um semideus, como Hércules, essas coisas. E ele percebeu que o Zod, a Ursa e o Non, eles também têm esse mesmo patamar, só que pelo lado do mal.
eles não iam ceder nunca, não existia nada na Terra que poderia pará-los. Então, nesse momento, ele quebra uma regra que ele mente. Ele mente, né? Ele não mentiu para as pessoas, ele não mentiu para a humanidade. Ele se coloca na radiação. Primeiro ele usa o Luthor, né? Ele fala pro Luthor o plano, mentindo. Ele já mente, na verdade ele mente pro Luthor. E o Luthor conta pros caras achando que é verdade. Que ele falou, não, coloque ele ali que ele vai perder os poderes. A Lois sabia disso, que ele entrou lá e perdeu os poderes. Só que aí ele fez um reverso, né? Ele sugou, ele se protege, e aí a câmera funciona para fora. E tira o poder dos três. E agora ele mata o cara? Então, tem uma cena cortada que mostra que a luta entre os três é um pouco diferente. Né? Mas no final os três morrem mesmo. Os três morrem. Porque isso também foi uma coisa assim que no do Zack Snyder foi manual, né? Foi uma coisa agressiva. O pescoço Mas nos quadrinhos o Superman mata realmente os Zod. Nos quadrinhos são dois. É o Zod e a esposa dele, que é a Faora, que é a que mostra o Nome de Aço. Não tem o nome. Mas aí colocaram o ator aí. Tanto que nem tem fala direito. Não, aquele só cara... energia bruta, né? Ele não consegue queimar. Ele é tipo... Exatamente. Foi um jeito de mostrar que o cara... Ele é burro. Não é força, né? Não é pleno de suas inteligências, né? E então, nos quadrinhos, ele faz o quê? Ele abre uma caixa de chumbo com uma kryptonita e expõe o Zod e a Faora até o final. Então... A única vez que o Superman matou nos quadrinhos foi esse momento. Porque não tinha como vencer o Zod de forma pacífica. Aí no filme eles fizeram assim, pra ficar mais leve, né? Com um soquinho, aí cai lá embaixo. Beleza. Não só pula. E o Snyder já trouxe assim... Pra uma cena mais... A cena mais dramática. Agora, o seguinte... a gente tem isso, ele vence os vilões, não sei o que, o Luthor não tem jeito, ele devolve pra cadeia, não é muito bem como Aí a gente é apresentado um poder que tem no quadrinho. Então, nessa época, o Superman tinha essas coisas, como foi falado no filme do Superman 1, poderes assim muito exagerados, tudo nele era super, qualquer coisa que o ser humano faz, o Superman era super. Então ele tinha esse super beijo. Ele tinha, que ele dava e a pessoa ficava emocionalmente abalada, no caso a Lois, que no caso ela esqueceu tudo, perdeu a memória. Também tem, que assim, você vê que ele tira o óculos, né? Ele salvou ela né, do óculos, tira, põe, Superman não é Superman, Superman não é Superman. Tem um quadrinho que saiu nos anos 70, mais ou menos, que explica o porquê o Superman é diferente. O óculos dele, o vidro, é feito com o vidro da nave kryptoniana. Então, ou seja, é uma tecnologia muito melhor do que a nossa. E esse vidro, o Superman, ele passa no olhar dele para as pessoas uma super hipnose. Hoje é o episódio das aspas. Uma super hipnose. Por isso que eles não reconhecem. Aí as pessoas olham para ele, até mostra o Jimmy como que ele olha o Clark. Ele olha o Clark menor, curvado, meio levemente calvo e o rosto levemente envelhecido. Por isso que as pessoas nunca associam o Superman ao Clark, porque ele passa essa imagem para as pessoas. E outra, aquela coisa que a gente sempre fala, as pessoas não sabem que o Superman tem um alter ego, e aí pensa que ele veio para a Terra adulto e é Superman 24 horas por dia. Então isso ajuda o fato do Clark passar pelas pessoas. E, inclusive o Henry Cavill fez um teste na estreia do Batman vs Superman. Tava o pôster dele para tudo quanto é canto. Ele era desconhecido e virou conhecido da noite pro dia. Ele estava com o uniforme completo do Superman, o cabelinho pro lado, sem óculos e um sobretudo, só com o S aparecendo encostado assim na Times Square, numa estação de trem. Ninguém reconheceu ele. E ele estava embaixo do pôster gigante do Batman vs Superman, que é a foto dele e do Ben Affleck. Ninguém reconheceu. Aí uma pessoa parou ele para perguntar onde que era a estação tal. Ele indicou, era aquele peito, né, aquele S desse tamanho assim. Indicou, a pessoa, obrigado, foi embora. Ninguém reconheceu. Então o Henry Cavill provou que um óculos realmente engana. Porque as pessoas do dia a dia, elas não prestam atenção. Não prestam. Vai fazer só a Lois reconheceria mesmo. Mas se ainda é válido a questão de que... na realidade seria assim, na minha opinião, seria assim, as pessoas que convivem com ele sempre, elas saberiam. Poderiam falar assim... Tipo, sabe? Mas aí se for se for cânone ainda, a questão de que agora que ele põe o óculos, ele passa uma mensagem para as pessoas diferente, elas captam uma imagem diferente, aí totalmente compreensível. Bom, e aí então o filme termina
mais ou menos depois que ele dá esse super beijo, que ela esquece, a gente vai para a parte final do filme. E, bom, assim, no geral, eu considero esse filme bom. Ele é bom. Sabe? É bom. Não é melhor que o primeiro. Não. Ah, e tem um porquê. E aí a gente vai entrar nesses detalhes, né? Que o primeiro foi feito, escrito e dirigido pelo Richard Donner. E esse também foi dirigido pelo Richard, só que o Richard Lester, né? Exatamente. E aí, por que aconteceu, Ulisses, para terminar a história? Aconteceu o seguinte, o Richard Donner entrou em conflito com os produtores da Warner, dando trabalho desde aquela época, né, para os diretores. Eles não aprenderam muito nesses últimos... Tiraram da mão dele. E no vídeo da Supergirl, a gente falou que tinha um cara, Alexander Soundcard, uma coisa meio assim. Ah, olha, eu fiz Superman 1 e 2. E esse produtor... Ah, sim, você esse produtor... que tretou e ficou com o negócio na mão. E o Superman 2, sei lá, uns 60%, 70% do filme o Donner tinha feito. Estava quase pronto. Então você considera o seguinte: toda a parte boa do Superman 2, você tem certeza que foi o Richard Donner. E a parte ruim foi esse, do Soundcard que colocou. E eles contrataram um diretor para poder assumir. Eu falo assim, que todos os bons filmes de super-herói, pelo menos na minha opinião, o vilão é o que dá o tom, assim. Se o vilão é bom, sim, o filme normalmente é bom. E esse filme, o filme tem várias falhas pra mim no roteiro, tá? Até no final tem aquela coisa que eu acho meio desnecessário, que ele volta lá no bar pra se vingar, tipo assim, o Superman se vingar, né? Se bem que foi uma vingança leve. Foi, né? Mas assim, meio desnecessário, né? Poderia passar, não podia ser uma vingança de ele pegar o cara, poderia ser uma coisa de ele aparecer de novo lá e o cara fazer de novo e ele, sei lá, não, tudo bem, cara. Você colocou a mão assim no cara e o cara sentiu uma força diferente. Ele, tá bom, eu vou pagar uma cerveja pra você. Poderia ser uma coisa mais leve, porque assim, nos quadrinhos do Superman ele prova que ele detém o título de super sem os poderes. E então, aí tem essas cenas assim. Mas o que eu acho que leva o filme pra mim é o Terence Stamp como o Zod. Sim, porque Terence Stamp ficou... A própria entonação da voz, essa coisa, ele amedronta até mais como um vilão do que o próprio Lex. Olha, eu lembro muito bem da minha infância e até a pré-adolescência e até comecinho da vida adulta, que eu sempre fui assistindo esse filme. Eu olhava no rosto do Terence Stamp, eu via o General Zod. Tanto que quando você vê o Terence Stamp em outros filmes, você fala... Aquele meme do DiCaprio, olha lá o Zod. Não tem jeito. Então, por isso que leva o filme para uma condição de um bom filme, né? Não é um espetáculo de filme, mas não é ruim. E comparado ao que veio depois, é uma obra de arte. Ah, sim, com certeza. A gente vai chegar lá. A gente tem que lembrar que o Superman 2 ele foi feito com a cara dos anos 80. Sim. Né? O de 78, apesar da tecnologia limitada dos personagens, ele é um filme ainda atual, ainda você consegue trazer para hoje. O 2 não, o 2 está mais naquela época, mas para a época foi revolucionário, foi bom, foi uma boa continuação, né? Então é isso aí, gente. Vale a pena. Se você assistiu um, você não vai se decepcionar com o 2, né? Você vai vendo a gente conversar e assistindo, percebendo essas falhas, assim, leves falhas, meio que talvez por conta dessa coisa do diretor, desses conflitos. Então você percebe isso, né? Quando o filme tem essa produção meio conturbada, você vai percebendo, mas não chegou a afetar a qualidade total do produto final. Não. E então, aquela cena, a continuação do Superman Sem Poderes com a Lois, culmina no Superman O Retorno. O Superman Retorno de 2006, ele é a continuação direta do Superman 2. Eles anularam o 3 e o 4 e fazem a continuação direta do Superman 2. Porque por isso que a Lois tem um filho e o menino manifesta poderes. Entendeu? Ah, entendi. Então é isso aí. Quando a gente chegar no Superman Retorno, a gente volta a falar nisso. Tá bom? Então, Superman 2, a aventura continua. E uma das cenas maravilhosas é no final, você pega, né? Tá acabando e você tem o Christopher Reeve chegando e dando um close pra tela, dá um sorrisinho e quebra a quarta parede. Quebra a quarta parede. Ele pode, ele é o Christopher Reeve. O Christopher Reeve. Ele pode. Então é isso aí, gente. Então espero que vocês tenham gostado. Se curtiu o vídeo, dá um like aí, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação para os próximos. E no próximo filme, seguindo essa montanha russa, nós vamos falar de um filme ruim. Só que dessa vez a gente não vai encher o saco de nenhuma das editoras, tá? Nem Marvel, nem Imagine, nem DC. A gente vai falar de um filme que tem um quê
de quadrinhos, porque é como se fosse uma sátira aos filmes de quadrinho. Um filme que tem a Uma Thurman, chamado Minha Super Ex... como que é o nome? Super Ex-Namorada. Minha Super Ex-Namorada. Putz, esse vai ser da hora de destrinchar e destruir. Muito. Tá bom? Então é isso aí, gente. Então a gente se vê no próximo Musical Filmes. Valeu!